A uma impressionante altitude de quase 9.000 metros acima do nível do mar, o Monte Everest se destaca majestosamente como a montanha mais elevada do nosso planeta. Localizado na subcadeia do Himalaia Mahalangur, o pico da montanha se estende ao longo da fronteira que separa o Tibete e o Nepal. O Monte Everest, com toda a sua imponência, é palco de diversos mistérios intrigantes que desafiam a compreensão humana. Convidamos você a nos acompanhar nesta jornada enquanto exploramos os 5 eventos mais enigmáticos que marcaram a história do Monte Everest, certamente surpreendendo a todos. Então não perca tempo. Inscreva-se no canal agora mesmo e fique por dentro de todos os vídeos. Número 1. Conflito com os Sherpas. Muitas pessoas que decidem escalar o Everest o fazem com a esperança de vivenciar algo divino, talvez até imaginando vislumbrar o paraíso do topo majestoso. No entanto, para John Griffiths, um alpinista britânico, e seus 2 amigos, a ascensão se transformou em um terrível pesadelo ao depararem-se com uma multidão de Sherpas enfurecidos que não apenas bloquearam seu caminho, mas também ameaçaram suas vidas. Os Sherpas, povo nativo do Nepal que vive à sombra do Everest, são conhecidos por suas habilidades e resistência em altitudes elevadas. No entanto, também são igualmente protetores de sua terra e cultura. Griffiths e seus amigos se viram em um desentendimento com alguns Sherpas, que os acusaram de desrespeitar as regras e tradições locais. Inicialmente, considerando isso um mal-entendido menor, logo perceberam seu erro. Os Sherpas voltaram com intensidade, reunindo cerca de 100 homens armados com pedras e paus, com os rostos ocultos por lenços. Atacaram implacavelmente os alpinistas. Apesar de Griffiths e seus amigos tentarem argumentar com eles, seus apelos foram ignorados. Superados em número e em desvantagem, suas vidas estavam em risco. Foi somente por meio da intervenção de alguns alpinistas corajosos do acampamento 2 que foram poupados. Entre esses socorristas estava Melissa Arnott, uma mulher americana com 4 ascensões ao Everest em seu currículo. Conhecendo os Sherpas e percebendo o perigo iminente, ela instou Griffiths e seus amigos a deixarem a montanha imediatamente. Esse episódio aterrador tornou-se uma experiência indelével gravada em suas memórias. Além do choque do ataque, a situação levanta questões sobre as tensões culturais e a necessidade de respeitar as tradições locais ao escalar o Everest. A história também destaca a importância da solidariedade entre os alpinistas diante de desafios inesperados, onde a intervenção rápida de colegas pode fazer a diferença entre a vida e a morte em uma montanha implacável como o Everest. Número 2. George Mallory e Andrew Irvine. O enigma envolvendo George Mallory e Andrew Irvine adiciona um fascínio único à narrativa histórica do Monte Everest. Enquanto muitos atribuem a Sir Edmund Hillary a conquista do cume em 1953, a possibilidade de 2 britânicos, George Mallory e Sandy Irvine, terem alcançado esse feito em 1924, acrescenta uma intrigante interrogação. Observados como pequenos pontos escuros através de um telescópio, a meros 100 metros do cume, eles desapareceram sem deixar vestígios, deixando a incerteza pairando no ar. Teriam eles alcançado o topo ou não? Mallory, um escalador experiente, já havia desafiado o Everest 2 vezes anteriormente. Em 1921, participou da expedição britânica de reconhecimento, mapeando a região ao redor da montanha. Foi o primeiro europeu a vislumbrar a encosta ocidental e compreendeu a crucial importância dos cilindros de oxigênio em altitudes tão extremas. Ao escolher Irvine como seu parceiro devido à sua habilidade com equipamentos de oxigênio, partiram com 5 carregadores e um guia. O guia permaneceu para estudar a montanha, enquanto Mallory e Irvine seguiram adiante. Surpreendidos por uma tempestade de neve, o guia gritou para que voltassem, mas eles desapareceram misteriosamente. No dia seguinte, o acampamento estava vazio, com 2 sacos de dormir dispostos em forma de T, mas sem sinal dos alpinistas. Mallory foi encontrado em 1999, mas o mistério persiste. Sua câmera, possivelmente contendo evidências de sua conquista, estava desaparecida. Contudo, uma pista intrigante permanece. Antes da ascensão, Mallory prometera à esposa, Ruth, que deixaria sua foto no cume. Embora ele a guardasse no bolso interno, não foi encontrada com ele na sua morte. Poderiam Mallory e Irvine serem os verdadeiros pioneiros a alcançar o cume do Everest? A resposta permanece um enigma. Número 3. Zona sem retorno. Uma das revelações mais arrepiantes no Monte Everest é a zona sem retorno. Localizada acima de 8.000 metros, esta é uma região onde o ar é tão rarefeito que mal pode sustentar a vida. Infelizmente,
é também o cenário para a maioria das fatalidades na montanha, à medida que os alpinistas lutam para respirar, mesmo com oxigênio adicional. As condições climáticas acrescentam uma camada adicional de brutalidade, muitas vezes compelindo os alpinistas a recuar ou enfrentar o perigo da morte. Além do desafio fisiológico, a zona sem retorno é marcada por uma paisagem desoladora e traiçoeira. Avalanches frequentes, fendas glaciais instáveis e temperaturas extremas são obstáculos constantes. A natureza imprevisível do clima nesta altitude extrema adiciona uma dose adicional de perigo, testando a capacidade de adaptação e resistência dos alpinistas. Essa área traiçoeira é apropriadamente chamada de Zona da Morte, enfatizando as circunstâncias severas que ela apresenta. É um lugar onde apenas os mais corajosos ou destemidos ousam se aventurar, pois o desafio de superar o ar rarefeito e as condições brutais testa os limites da resistência humana. A zona sem retorno é um testemunho da natureza formidável do Everest, onde a busca pelo cume exige não apenas habilidade física, mas também uma determinação inabalável para desafiar as probabilidades. Os perigos da zona sem retorno não se limitam apenas às condições climáticas. A alta altitude aumenta o risco de edema cerebral e pulmonar, exigindo uma gestão cuidadosa da saúde durante a ascensão. Muitos alpinistas enfrentam o dilema de decidir entre o desejo de alcançar o cume e a necessidade urgente de preservar sua própria segurança. Ao explorar essa área extrema, os alpinistas enfrentam não apenas os desafios físicos, mas também uma batalha psicológica contra a exaustão e a incerteza. A zona sem retorno é verdadeiramente um palco onde a tenacidade e a resiliência humana são postas à prova, destacando a grandiosidade e a imprevisibilidade do Monte Everest. Número 4. Montanha Assombrada. O Monte Everest, a elevação mais alta do mundo, não só oferece paisagens deslumbrantes, mas também traz consigo um toque de enigma. Alguns escaladores compartilharam relatos intrigantes de experiências sobrenaturais e visões fantásticas durante sua jornada até o pico. Será que a montanha é assombrada pelos espíritos inquietos daqueles que encontraram seu destino ali? Uma história particularmente arrepiante vem de Pemba Dor, um Sherpa que conquistou o Everest em 2004. Ele alegou ter testemunhado figuras sombrias surgindo do nada, estendendo as mãos como se pedissem ajuda ou comida. Pemba acreditava que eram os fantasmas de alpinistas presos em um limbo entre a vida e a morte. Surpreendentemente, ele não foi o único a vivenciar tais acontecimentos. Muitos outros relataram ouvir vozes, avistar luzes misteriosas ou sentir toques gélidos na montanha. Além dessas experiências inquietantes, registros históricos também insinuam que o Everest guarda segredos ancestrais. Algumas lendas locais narram sobre deidades místicas que habitam as encostas, protegendo a montanha e lançando suas bênçãos ou maldições sobre os corajosos que desafiam suas alturas. A pergunta que paira é: qual é a verdade por trás dessas visões enigmáticas? Seriam apenas ilusões causadas pela escassez de oxigênio e pelas condições desafiadoras? Ou representam evidências de algo sobrenatural à espreita no Everest? Convidamos você a compartilhar seus pensamentos sobre essas narrativas misteriosas nos comentários abaixo e a explorar conosco os mistérios que envolvem o Monte Everest, tanto em sua grandiosidade física quanto em seu fascínio místico. Número 5. Mais de 200 corpos no Monte Everest. Enquanto o Monte Everest ostenta o título do pico mais alto do mundo, ele também carrega a sombria distinção de ser o mais mortal. As encostas do Everest ceifaram a vida de mais de 200 alpinistas, e muitos deles permanecem congelados no tempo na montanha. Alguns corpos estão ocultos da vista, cobertos pela neve, mas outros são visíveis para qualquer pessoa ousada o suficiente para escalar o formidável pico. Entre os restos mais conhecidos está o de Siwang Paljor, comumente chamado de Green Boots, devido à cor de seus sapatos. Ele encontrou seu fim em uma tempestade feroz em 1996, e seu corpo repousa próximo ao cume desde então. Às vezes, a neve o cobre, mas há momentos em que ele é exposto a OAS elementos. Uma visão assombradora para os alpinistas que precisam contorná-lo para seguir em direção ao seu objetivo ou tomar a difícil decisão de desistir do seu sonho. Enquanto os alpinistas frequentemente percebem tais incidentes como trágicos, mas inevitáveis, para o restante de nós, a ideia de um cadáver permanecer à vista por quase 2 décadas pode ser desconcertante. Isso levanta a profunda questão: vale a pena a busca por escalar o Monte Everest a custo da própria vida? Gostou do vídeo? Convidamos você a compartilhar seus pensamentos sobre esse assunto nos comentários. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela. É de tirar o fôlego.